Assis. Avis. Avis. Então, Você está apaixonada, Natália? então não. Ele veio falar comigo. Natália Noid Aziz. Brito? Avis, não é Assis. Avis. Natália Noid Aziz. Nossa, que dificuldade pra falar. Avis. Então, não, olha só. Ele chegou pra mim ali, aquela hora, né, na cama. Ai, guria, ele falou com o Dan. Pra que falar com o Dan? Aí o Dan falou pro Vitor que ele tava achando que o Vitor tava jogando verde pra colher maduro. Porque o Vitor não quer falar quem é. Porque o Vitor, tipo assim, ele falou isso, só que ele não falou quem falou, entendeu? Aí o Vitor chegou em mim e falou assim, ó, Nath, eu falei com o Dan, entendeu? E ele falou pra mim que ele acha que eu tô jogando verde. Mas não é, então uma pessoa me falou mesmo isso na festa. Não, na festa não. Outro dia. Aí ele chegou em mim, agora, antes da janta, aí ele falou assim, tá, eu quero saber uma coisa. Eu falo, por que você se preocupa tanto se o Dan vai saber ou não? Daí eu falei assim, meu filho, não é que eu me preocupo com o que o Dan se o Dan tá sabendo ou não. É que eu acho que, tipo, eu só contei pros meus amigos mesmo, entendeu? Da casa, as pessoas mais próximas, as amigas. As pessoas mais próximas. E não é que eu não quero que o Dan fique sabendo. Eu não quero contar pras outras pessoas, entendeu? Tipo, não é só o Dan que não sabe, um monte de gente. Por exemplo, por que você não pergunta pra mim se o Carril não sabe, se o Rafa não sabe? Por que você pergunta pra mim sempre do Dan? Aí ele falou assim, ué, porque se o Carril não sabe, se o Carril ficar sabendo, ele conta pro Dan. Eu falei assim, nossa, você tem ciúmes do Dan, né? Você morre de ciúmes do Dan, né? Eu falei pra ele, dele, claro que não tem ciúmes do Dan. Eu falei assim, claro que tem. Daí eu, por que você quer falar pra todo mundo que a gente tá ficando? Dele, é um saco, né? Ficar escondido assim, chega uma hora que enche o saco, não sei o quê. Depois assim, o que você tá falando então? Você tá falando que se não for pra gente ficar assim em off, você não quer ficar mais comigo? Aí ele falou assim, não, porque, tipo assim, se for pra ficar assim em off e tal, aí é melhor, pô, eu vou continuar te tratando bem, sabe? Eu comecei a falar uns negócios assim, vou continuar te tratando bem e tal, porque eu gosto de você, mas não sei o quê. Eu falei assim, tá, mas então me fala, o que você tá falando? Você tá falando então que ou a gente assume pra casa inteira, que a gente tá ficando, ficar na frente de todo mundo, ou a gente não fica mais. Aí ele pensou assim, ele falou assim, então tá, vai, vamos continuar então, ver mais uma semana aí pra ver o que dá. Tá. Porque eu olhei pra ele e falei, cara, eu não vou assumir nada, entendeu, aqui dentro da casa se eu não tiver certeza das coisas. Tipo, se eu não tiver certeza que a gente vai continuar, o que adianta a gente falar pra todo mundo que ficou, entendeu, e depois a gente nem fica junto. Entendi. Daí ficou isso. Ele, então tá, vamos deixar rolar mais um tempo pra ver no que dá, tal. Nossa, galera, que ânimo é esse? Olha pro lado. Uma banda. Vai com essa cara, olha pro lado. A Isis também. Budiado. Bom, pessoal.